Sem reticências. Olá! Começa agora o programa Sem Reticências, que mais uma vez traz um convidado de peso. Nesta segunda edição do programa, entrevistamos Cid Benjamin, militante na luta armada contra a ditadura. Ele acaba de lançar o livro Viva la Vida, que traz, além de memórias sobre a época do golpe militar no Brasil, reflexões para o futuro do país. Confira a entrevista. Cid, então me conta o que te impulsionou a escrever esse livro. Mais que nada, a pressão dos amigos. Desde que eu voltei ao Brasil, depois da anistia, muitos amigos começaram a surgir livros sobre aquela época da luta armada, e muitos amigos insistiam para que eu escrevesse também. Alguns fatores me levaram a não escrever naquela época. Um deles foi a falta de tempo, uma briga grande pela sobrevivência, mas o mais importante é que eu não estava preparado para fazer o livro que eu queria. Eu poderia ter escrito, sem grande dificuldade, mais um livro de relato, contando coisas que aconteceram, como alguns deles, alguns livros foram feitos. Alguns bons, outros não tão bons, mas seria mais um livro da mesma safra. Eu achava que aquilo já não contribuiria muito. Só valia a pena parar para escrever se eu pudesse, ao lado do relato, fazer trazer uma reflexão crítica que servisse para a compreensão do que foi o Brasil nesses últimos tempos. Okay? E eu queria que algumas coisas decantassem melhor, que a minha reflexão se aprofundasse. E por que o título é Graças à Vida? Porque eu gosto da vida. O livro não é um livro de denúncia da truculência e violência da ditadura, embora ela seja retratada. Não é um livro de um coitadinho, de um sofredor, embora eu, ao longo da vida, tenha passado por momentos difíceis. Ao contrário, é um livro de alguém que gosta muito da vida. Um livro de alguém que curte a vida, até hoje curte a vida, e não pretende parar de curtir a vida ao longo da minha existência toda. Tem também uma ligação com o fato da principal música do folclore chileno se chamar Graças à Vida, que é da Violeta Parra, a mais importante personagem do folclore chileno. E um certo momento eu estava no Chile e tocando violão, eu toco um violão precário, mas eu gosto muito de tocar e de cantar, e minha mãe estava lá, me viu tocando Graças à Vida e ficou muito impressionada. Depois até escreveu um livro sobre a trajetória dela no movimento da anistia. Ela foi uma das líderes da luta pela anistia aqui no Brasil, mas ela faz referência àquele momento, e como achou interessante que eu vi uma vida paupérrima. Os móveis de casa eu tinha feito, porque não tinha dinheiro para comprar. Eu comprei madeira, pregos e consegui emprestar do serrote e martelo. E construí o que tinha, que era um banco, uma mesa e uma cama muito precária. Isso foi na sua época de exílio? Na época de exílio. E minha mãe ficava muito impressionada com a pobreza em que eu vivia. E apesar da pobreza, ela dizia, está lá cantando Graças à Vida, feliz da vida, etc. Então é um pouco a ligação do que eu queria que o livro fosse, da imagem final que eu queria que ficasse do livro, não um livro de uma vítima, e fazendo a ligação com esse momento da história que eu conto isso. Por se tratar de um livro de relevância que conta parte da história do Brasil, a publicação está tendo uma ótima procura. Olha, a aceitação está sendo muito boa. Está sendo acima do que a editora esperava. E ela tem mais experiência do que eu nisso. É verdade que a conjuntura favorece. Uma conjuntura que está aparecendo muita coisa desse período. Tem as Comissões da Verdade. Tem um excelente livro sobre a biografia do Marighella, escrito pelo Mário Magalhães, que também entrou nesse mesmo terreno. Então é um momento propício. Agora a aceitação está sendo muito boa. Superior até que eu achava que ia ficar um bom livro, modéstia à parte. Mas está sendo superior ao que eu esperava. E você falou dessa conjuntura e tudo mais, de repente é uma conjuntura influenciada por essas manifestações que tiveram início em junho. Você acha que também isso pode estar influenciando a venda e a procura por esse seu livro? Não sei se diretamente a venda do livro, acho que influencia indiretamente, no sentido de que toda uma juventude se aproxima mais da política. E ao se aproximar mais da política, na prática, na rua, etc., pode ampliar os horizontes do ponto de vista da curiosidade. Então, nesse sentido, pode ter ajudado. Mas, além dessa coisa das passeatas, eu acho que ajudou também a temática desses anos de chumbo. Ela está meio que sendo recolocada na imprensa, para as pessoas, por conta do trabalho das Comissões da Verdade. Falando nessas manifestações
que tiveram início em junho, eu estava entrevistando um cientista político, José Picoco, e ele disse que o sujeito nas manifestações populares hoje é um produto do governo Lula. Diante disso, né, partindo dessa premissa, os militantes na luta armada contra a ditadura, eles eram produtos de quem ou de quê? Olha, não é uma pergunta fácil para responder assim de chute. Primeiro, não concordo que o manifestantes são só produto do governo Lula. Isso aí é uma simplificação, ao meu ver, mas não quero entrar nessa. Na época, veja, havia uma ditadura implantada em 64, uma ditadura que foi paulatinamente fechando os canais de participação política para a sociedade como um todo. Eu era estudante, era líder estudantil, não dos mais importantes, mas era um líder estudantil, era vice-presidente de uma entidade importante. E a gente foi tendo tolhida a possibilidade de manifestação, com o aumento da repressão, que cresceu muito. Que não era só sobre o nosso movimento, mas era sobre a sociedade em geral. E isso culmina com a edição do AI-5, a Ato Institucional número 5, em dezembro de 68, que fecha muitos canais de participação. Por outro lado, a gente tinha algumas experiências no plano internacional que mostravam êxito de resistência armada a ditaduras. Por exemplo, tinha tido a Revolução Cubana pouco tempo antes, menos de 10 anos antes, onde uma ditadura feroz foi derrubada pela guerrilha. Entende? E era uma referência para a gente. A gente tinha a Guerra do Vietnã se desenvolvendo, em que a maior máquina de guerra do mundo estava tendo muita dificuldade em enfrentar a guerrilha do povo vietnamita, que, aliás, acabou expulsando os americanos de lá. Então, isso tudo conformava uma situação que parecia que o único caminho possível para o êxito, para a derrubada da ditadura e caminhar no sentido de uma sociedade diferente, socialista, seria através da luta armada. E aí, então, você pode dizer que essa inspiração para a luta armada veio dos mais fracos ganhando dos mais fortes? Isso é uma expressão que eu usei num programa de televisão, quer dizer, que quando, enfim, dizia, mas vocês queriam enfrentar o exército? Bom, não era nós enfrentávamos diretamente ali, mas eu quero dizer, começar um processo que envolvesse o povo brasileiro e que chegasse eventualmente até a derrotar a ditadura. E um exemplo que não mostrava, enfim, que isso não seria impossível eram esses exemplos internacionais, onde o mais fraco ganhava do mais forte, pela guerrilha, pelo apoio popular, por uma série de fatores. Eu costumo dizer que me orgulho de ter feito parte dessa geração, até me orgulho de ter feito parte da luta armada. Acho que foi inteiramente legítimo o recurso às armas contra um regime de opressão, mas eu faço questão de dizer também que foi um erro político. A luta armada, naquele momento, naquelas condições, num país como o Brasil, ela não tinha condições de vitória. Nesse sentido, foi errado. Quer dizer, quando você desenvolve uma estratégia política que não tem chance de êxito, é um erro político. Ela foi legítima, mas foi um erro? Foi legítima, mas foi um erro. Quando você desenvolve uma estratégia sem chance de vitória, politicamente está errada. Quer dizer, você presume-se que um dirigente político, ao apontar formas de luta e apontar caminhos, essas formas de luta, esses caminhos seriam caminhos viáveis. Então foi um erro nosso, nós cometemos esse erro. Nós enveredamos por um caminho que estava fadado à derrota. Então, quando você diz que foi um erro, você não está se contradizendo? Porque foi um erro, mas em compensação vocês conseguiram. Foram no interior dessa pesquisa errada, nós tivemos algumas vitórias parciais. Agora, nosso objetivo com a luta armada era derrubar a ditadura. Entende? Nós fomos dizimados enquanto organizações guerrilheiras. Entende? Fomos dizimados. Quem não foi preso foi morto ou acabou exilado. Pouquíssimas pessoas sobreviveram. O nosso objetivo estratégico fracassou, que era derrubar a ditadura. Claro que, ao longo desse tempo, tivemos algumas vitórias parciais. Os sequestros são talvez o maior exemplo. Não só o do americano, mas eu depois saí num sequestro. Sim. Eu estava preso, saí do DOI-CODE direto para o Galeão. Tive um enorme prazer em fazer essa viagem. É atribuída a você a ideia, né? Um dos idealizadores desse sequestro, é verdade? É verdade. Foi uma conversa minha com Franklin Martins, quando passou o carro do embaixador americano, nós começamos a trocar ideias então e achamos que podia ser uma forma
Mas foi bem articulado ou... Não, nos surpreendeu a imprudência dele, passasse em segurança e com o carro, inclusive identificado, tinha bandeirinhas dos Estados Unidos no carro. Cid Benjamin comenta a relação da luta armada, da qual fez parte, com as manifestações populares de hoje. Não, a relação é isso, são pessoas, na maioria jovens, indo para as ruas para lutar pelo que querem e para lutar contra o que não querem. Mas desse ponto de vista só. Participação direta das pessoas na política. Não há como falar mais em manifestações sem citar os Black Blocs. O jornalista e militante fala sobre os atos desses agentes importantes dos protestos. Eles não são um fruto só, não surgiram à toa. A violência policial está na origem do crescimento deles. A falta de canais no plano das instituições, isso implica uma crítica aos partidos, todos eles, quer dizer, para que essa juventude se sinta atraída e possa exercer sua prática política através desses canais. Eles não viram esses canais colocados dessa forma. E é uma grande ingenuidade achar que quebrando alvos na cidade, mesmo que sejam agências bancárias, estão lutando contra o capitalismo. O banco é o que é de pior no capitalismo, que é mais odiado. E eles não quebraram só bancos, é bom que se diga, quebraram ponto de ônibus, sinal de trânsito, lixeira. Então eu acho que eles atrapalham mais do que ajudam, porque acabam tirando apoio popular à manifestação e, de certa maneira, dando pretexto para a violência policial. Aliás, finalizo esse comentário sobre o Black Bloc conclamando uma reflexão, até por parte deles e alguns de seus defensores. Muitas vezes dizem, não, isso não foram os Black Bloc que fizeram, não, isso aí foram os caras da P2, a polícia secreta da PM. Agora, se há dúvida se foi P2 ou se foi Black Bloc, os Black Blocs, o setor bem impressionado dos Black Blocs, já majoritário, devia repensar suas formas de ação, porque está dando margem a confundir se não é a polícia que está fazendo isso, como provocação. De forma que eu acho que eles não têm que ser estigmatizados, mas têm que ser criticados. São agentes políticos, estão intervindo politicamente, nesse sentido estão sujeitos a críticas. Você acha que a luta deles é contra o capitalismo ou é contra a polícia? Eles dizem que é. Eles dizem, eu acho que é uma rebeldia meio inconsequente. Eles dizem que estão lutando contra o capitalismo, ao quebrar símbolos do capitalismo. Então quebram agências bancárias. Eu acho que é uma grande ingenuidade, não é assim que se luta contra o capitalismo. Mas é preciso interlocução com eles, é preciso dialogar com eles. Eu não quero estigmatizá-los e nem culpá-los pela violência policial. Eles ajudam a que ela exista, mas a violência, muitas vezes, antecedeu a aparição dos Black Blocs e até ajudou como um fermento assim, para que eles crescessem. Confira agora o que você vai assistir na segunda parte do Sem Reticências. Em muitos aspectos, a sociedade está mais conservadora, eu penso. Acho que nos anos 80, o impulso pela mudança, que vinha em grande parte do PT. Você vê alguma vantagem nesses governos Lula e Dilma, desde 2012 se comparar os governos do PT com o do PSDB, você abre esses arquivos e se saiba o que aconteceu, até para que a sociedade fique horrorizada mesmo e crie anticorpos para essa coisa não se repetisse. Mas se eles tivessem sido abertos, seguramente casos como o do Pedreiro Amarildo não estariam acontecendo. E a tortura não é só, isso é importante que se veja, uma coisa ruim, porque maltrata-se uma outra pessoa. Não, é um grau de violência muito superior a isso, porque ela age querendo quebrar a pessoa, querendo fazer com que a pessoa se negue como pessoa. Porque um país que não tem memória histórica, não conhece o seu passado, está fadado a repetir os erros.